Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo dos Guardiões da Família, aqui onde a gente fala sobre reconstrução de casamento e de família de forma duradoura. E no bate-papo de hoje vamos falar quando que é impossível a reconstrução do casamento. Uma das coisas que muitas pessoas ficam aí assombradas e com medo, às vezes, de enfrentar essa situação. Então, pessoal, vamos para cima, porque nós vamos conversar sobre isso, sobre quando será que não tem mais jeito, quando será que acabou verdadeiramente. E nós vamos dar aqui alguns insights importantes para vocês. Quero discutir com vocês, sentir também como que anda o lado daí, para que a gente possa evoluir cada vez mais e trabalhar a nossa evolução, a nossa jornada e buscar aquilo que nós tanto queremos, que é a reconstrução da família e da nossa vida. É ou não é, pessoal? Porque uma coisa está integralmente ligada à outra. Então, pessoal, vamos que vamos para que a gente possa trabalhar nessa situação. Pessoal, primeiro ponto é a gente entender o que é hoje esse nosso bate-papo. Esse nosso bate-papo não é trazer uma fórmula mágica que vai dizer o seguinte: olha, pega o checklist aí e aí você vai ticando. Se você chegar nesses 10 itens, é porque a partir de agora é impossível. Ao invés disso, nós vamos mostrar o entendimento. Sabe por quê? Sabe por que eu resolvi trazer esse tema? Porque por mais que nós, muitas vezes, não queremos enfrentar o pior cenário, muitas vezes, quando nós conseguimos enxergar o que está por detrás desse medo, você consegue se libertar e afastar, muitas vezes, a grande maioria das vezes, afastar o medo que nós temos. Então, pessoal, vamos começar a conversar aqui. E eu quero que vocês digam aí, no feeling de vocês, hoje, a sua situação, ela é delicada, difícil? Sim, e por quê? Se sim, por que você entende que ela é, no caso, impossível? No caso, por que será que você está entendendo que essa situação é irreversível? Vamos lá, eu quero entender com clareza, porque hoje eu quero cutucar vocês, provocar vocês para entender essa situação. Beleza? E vamos tomar aquela aguinha hoje. Muito bem. Ele não sabe o que quer, complicado. Ele não sabe o que quer, muito delicado. Ele é narcisista. Ele não fala quase nada. Não acho que seja irreversível, mas que está difícil, tá. Não existe o impossível. Ele já está com outra. Esse é o primeiro erro, hein? Quem foi que falou isso aqui? Megusmão, sim, ele já está com outra. E desde quando isso é irreversível? Isso aí é uma alucinação nossa, que a gente acha que é impossível e se diminui, se isola, acredita e cocria um futuro. Isso aí não tem nada. Eu quero ver casos que vão verdadeiramente me convencer. Ele diz que está indeciso. Isso não é motivo para dizer que é o fim. Ele está com outra. Não é motivo. Não é motivo. Reincidente, precisa entender qual é a reincidência. Mas normalmente também não. Ela já está com outro. Vamos lá. Porque ela voltou a falar comigo, mas estraguei tudo e ela me bloqueou. Isso é um erro, é um deslize. Por que é o fim? Somos bloqueados. Já pediu divórcio. Também não vejo isso como uma questão absurda.
Ah, Luciano, então nada é impossível. Não, tem umas situações, tem alguns pontos que acontecem. Mas entenda, olha só quantos casos vocês estão falando aqui, ó. Orgulhoso, ainda assim totalmente viável. Tempo longo de separação, 20 anos. Temos uma aluna no nosso método que voltou depois de 22. No método. Não é nem que ninguém que me contou, não. Foi uma bagunça isso aí, foi muito legal. Uma bagunça de festa, eu digo, né? Porque ele saiu de casa. E daí, todas as separações, quase todas acontece isso. Gente, o que eu tô querendo mostrar para vocês? A grande maioria dos casos aqui, ó, grande maioria massacradora dos casos aqui que vocês me falaram, nenhuma me convenceu que é impossível. Nenhuma me convenceu. Vocês estão pintando... Escreve aí para você entender. Você está pintando um monstro maior do que ele é. Ele disse que não quer mais. Ele saiu de casa. Ela está com outro. Ah, ele está com amante, ela está com amante. E aí? E aí? Vamos ver. Estou perdendo a admiração. Mas é você, né? Esse é um perigo também, hein? Vamos lá. Estou vendo aqui que eu quero ver se alguém me convence. Gostei do El Presuntinho aqui. Presuntim. Não digo que é impossível, digo que não sei como quebrar essa muralha. Muito legal. Luciano, você nos traz muita confiança. Obrigado, Felipe. Passar a ser amigos confidentes é uma zona perigosa. Essa é uma zona perigosa. Pode acabar caindo num lado. Ainda assim é possível, mas aí começa a ficar... É aquela história, existem graus de intensidade e problemas, né? Muito bem, vamos lá. Olha só, por que eu tô... Ah, Luciano, pô, vamos direto ao ponto. Eu quero mostrar o seguinte. Essa hora, eu verdadeiramente parei para ler aqui o que vocês estão falando, porque eu quero falar para vocês que o problema não é o que é impossível nesse caso. Eu vou falar alguns casos que verdadeiramente... Eu não digo que é impossível, porque para Deus nada é impossível, mas eu diria assim, ó, é 1 em 1 milhão mesmo, que assim, é muito difícil reverter. Tá? Mas assim, a maioria de vocês aqui estão desiludidos, desanimados, frustrados, magoados, com medo, e esse emaranhado de emoções negativas fazem você acreditar que isso que você está vivendo hoje e o cenário que você está vivendo hoje, ele será eterno, ele é irreversível. Então você projeta o presente no futuro. Se você projeta o presente no futuro, chega ali na frente, você não consegue enxergar nada além do que você já vive. E aí você vem com a sua certeza. No meu caso, não dá mais. Entende, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos ver o que acontece. Todas as vezes que você se deixa ser tomada pelas energias e emoções negativas, que é o que a gente fala, estados emocionais negativos e de baixa vibração, você tende a ter uma mentalidade totalmente pessimista. Por quê? Porque isso é uma defesa do seu cérebro. E você não escuta, por exemplo, o que eu estou falando. Inclusive, uma coisa interessante é que um dos maiores problemas das reconstruções, inclusive dentro dos meus conteúdos, de qualquer conteúdo, de qualquer pessoa na internet que se preste a fazer um trabalho sério, é que as pessoas, vocês, na grande maioria massacradora, têm um negócio chamado audição seletiva. Escreve para mim no chat para ver se você está prestando atenção. Audição seletiva.
eu estou falando, por exemplo, aqui um monte de coisa importante para ajudar você a ressignificar, e muitas pessoas estão agarradas, por exemplo, no chat, buscando respostas no chat. É um chicote agora, tá? Ó, luz vermelha para vocês. Vou ficar na luz vermelha aqui. Porque um dos maiores problemas é a audição seletiva. O que significa? Eu vou falar 40 minutos. Se eu não falar o que você quer ouvir, porque você tem uma expectativa, muitas vezes, isso é inconsciente, tá, pessoal? Muitas vezes, você não escuta aquilo que você quer ouvir, e aí tem pessoas, inclusive, que falam assim, pô, mas vamos direto ao ponto, vamos falar tal coisa, para de enrolação. E a pessoa não está entendendo que cada grão da história, cada história que se conta, inclusive quando eu conto as minhas histórias, por exemplo, dentro da jornada Reconstruir Seu Casamento, tudo é embasado para sustentar por que existe a mudança. Só que a pessoa não escuta, ela escuta o que ela quer, não o que ela precisa. Coloca aí para mim agora. Quando estamos em dor e sofrimento, nós passamos a ter essa audição seletiva, porque nós temos pressa e desespero para sair. Nós temos pressa e desespero para sair da dor e do sofrimento. Então a gente busca o que a gente quer ouvir e não o que nós precisamos ouvir. É a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, que aprender a escutar Deus. O que é aprender a escutar? Nós temos que escutar. Tem gente que vai fazer uma oração, a pessoa fala, pede, amém, vai embora. Cara, oração é o ato também de você escutar. Você tem que desenvolver a habilidade de escutar. É que nem quando a pessoa vem para aqui, para live, por exemplo, ou vem para uma mentoria, e a pessoa fala, tudo bem, tem parte que a gente tem que entender, mas ela vai do começo ao fim, e ela só se escuta, ela está se convencendo de tudo que ela está falando, e ela não abre os ouvidos, a mente, o coração e a alma. Então, primeiro ponto, a pessoa, ela não consegue se desenvolver, e ela tem um negócio chamado audição seletiva. Por que eu estou falando isso? Porque um dos pontos, inclusive, que cria rompimentos dentro da relação é que as pessoas não escutam. Elas não prestam atenção no que está acontecendo. E se elas escutam o que elas não querem, elas rejeitam, brigam e tentam convencer por causa do nosso maldito ego. Então, pessoal, vamos começar a escutar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar coisas, e já estou falando coisas aqui, que são muito importantes para ajudar você a sair dessa dor, desse sofrimento, que está deixando você cego, surdo, deixando uma pessoa totalmente blindada de novas possibilidades, que é onde você vai reverter a situação. Então, vamos lá, vem comigo. Quais são as situações aí que eu costumo mapear que levam a pessoa a ter uma probabilidade muito baixa? Eu nunca vou zerar. Eu dificilmente vou falar assim, ó, é zero a chance. Porque o impossível, quando se acredita em Deus, se tiver 0,001%, se for da vontade dele, ninguém segura. Mas existem sim as nossas características que nós vamos cometendo os erros, e aí é o nosso livre-arbítrio de ficar paralisado e ainda querer terceirizar para Deus resolver o nosso problema. Então, uma das coisas que faz a pessoa ter probabilidades muito, muito, muito pequenas, vamos falar assim, que seja praticamente impossível, é quando a pessoa cria um vício da insistência, ou seja, ela insiste em cometer os erros mortais
que eu vou falar na jornada Reconstruindo Seu Casamento, ela insiste em cometer os erros, até mesmo por desconhecimento, achando que está acertando. Ou nos erros comuns. Tudo bem, pessoal? Então, a insistência... Mas por que isso acaba sendo impossível? Porque o que faz você reverter a situação é exatamente a mudança de percepção da pessoa. Se você tem comportamentos destrutivos, a pessoa nunca vai voltar. É simples assim. Ela só olha para você e vê dor, sofrimento, pena, dó, desespero, problemas do seu lado, sofrimento. Então, você ficar insistindo em coisas que não resolvem. E isso tem um nome, falta de conhecimento. A outra insistência é quando a pessoa entra no papel do ego e da arrogância e ela acredita que consegue fazer uma transformação pessoal sozinha. Então, ela não se transforma. E quando ela não se transforma, ela passa a aceitar a dor, o sofrimento. E lembra que eu falei? Tudo que é emoção, estado emocional negativo, faz você projetar futuros catastróficos. E como você não consegue sair desse ciclo vicioso, você profetiza o mal. Você passa a não confiar em si. Você fica preso no sofrimento. Você destrói as outras áreas da sua vida. E você culpa muitas vezes a outra pessoa e quer se vingar dependendo da sua situação. Esses comportamentos que eu falei, profetização do mal. Você profetiza coisa ruim. Não vai dar certo, está muito difícil. Não é assim, ele é orgulhoso, ele nunca vai mudar de ideia. Ele já está com outro, ele já me esqueceu. Isso é você profetizando o seu futuro. Quando você profetiza, você cocria, porque você entra na energia. Você passa a ter uma crença que aquilo é uma verdade. Desculpa falar para vocês aqui, galera. Enquanto vocês não saírem dessa vibração negativa, tudo que você mais teme vai vir para você. E você não vai ter o seu casamento de volta. E isso não é minha opinião. Além de ser científico, é bíblico. Tudo que você teme te advém. Tudo que eu temo me advém. Vem para mim. E eu fico profetizando, eu não confio, eu tenho medo de mim, eu tenho medo do processo. Por que eu estou falando que quando que é impossível reconstruir? Porque o ego toma conta, o orgulho toma conta, e a pessoa não busca aquilo que verdadeiramente vai fazer ela construir algo diferente, e ela vai viver no sofrimento e na espera o resto da vida. O tema hoje é dolorido, galera. Mas se você não tiver consciência, você vai ficar insistindo numa coisa que não vai dar jeito. E o pior, além de você não conseguir reconstruir o seu casamento, a sua vida se transforma numa maldição. Fica miserável. Não financeiramente só, também. Mas é uma vida medíocre, triste, cinza. Então está na hora de você entender isso. Por isso que eu estou falando, quando que é impossível? Não é um checklist, uma fórmula mágica. É um composto, principalmente, dos seus comportamentos e atitudes. Segunda situação que é verdadeiramente muito difícil de você reconstruir o casamento. Porque você, às vezes, não vai poder brigar com coisas que, de fato, vão fugir completamente do nosso controle. E quando eu falo reconstruir, é reconstruir da forma certa. Não estou falando para você reconstruir de qualquer jeito e se destruir no casamento. Mas fica comigo que no final eu vou mostrar para vocês que o inverso de tudo isso é onde explode as suas chances. O que eu mostro na jornada Reconstruindo o Casamento é exatamente você quebrar esses erros comportamentais, emocionais, que estão acabando com a sua vida.
Tudo bem? Uma outra coisa que você não vai conseguir controlar é se por acaso a outra pessoa, o seu ex ou sua ex, for de fato diagnosticada com algum desvio psicológico. Ok? E aí você tem diagnóstico, a pessoa pode ter ser sociopata, narcisista, abusadora, com vício. E muitas vezes fala assim, Luciano, então não tem como reconstruir? Então não vale a pena fazer o processo de transformação ou de ir para a jornada? Eu falo mais do que nunca. Se você desconfia, presta atenção, se você desconfia que o seu ex ou sua ex tem algum tipo de desvio psicológico, deixa eu falar uma coisa para você. Mais do que nunca, você tem que ir para o processo da sua transformação. Por quê? Porque de alguma forma você atraiu isso e você tem que saber se blindar para que você nunca mais se aproxime de pessoas que possam vir a machucar você. Porque nós não queremos, eu nunca vou defender que você reconstrua um casamento disfuncional, triste e ruim, certo? Então, beleza. Agora, a pessoa tem ansiedade, tem depressão. Galera, isso tudo é reversível. Eu digo até porque a minha esposa, na época das nossas grandes crises, ela estava passando por uma depressão muito profunda. Entende? Isso daí, como a gente fala, a depressão é muito sério, é doença, e até mesmo por isso, muitas vezes, vai fazer você ter uma compaixão e um outro olhar totalmente diferente. A pessoa vai falar coisas, às vezes, que você não quer ouvir, mas não é uma verdade absoluta. É porque ela está ferida na vida. Ela tem dor com a vida. E se você, de novo, está totalmente transformado, você sabe lidar com a situação, estender a mão e tirar o seu amado ou a sua amada daquele buraco. Entende, pessoal? Uma outra situação que fica quase impossível de você reverter é se, por exemplo, acontece, já vi alguns casos, tá? Quando você, por exemplo, você tá lá, casada, o cara, e aí o seu marido vai embora e ele se descobre, por exemplo, homossexual, ele não gosta mais de mulher. Como é que você concorre com isso? Entende, pessoal? E aí são situações que verdadeiramente, vamos ser honestos, é o caminho dele ou dela, ninguém tem nada a ver com isso, tá tudo certo, mas é uma coisa que você dificilmente vai romper esse padrão. Dificilmente você vai romper esse padrão. Tá certo? Porque aí é uma questão de escolha. Vai cair no último item que a gente vai falar também, que é o próprio livre-arbítrio. Entendeu? Pessoal, aqui todo mundo é adulto e a gente tem que encarar a realidade. Por isso que eu falei, eu vou trazer várias situações que às vezes a pessoa nem pensou. Mas eu já vivi várias vezes situações com os meus clientes disso tudo que eu estou falando para vocês. Eu não estou trazendo invenção, eu estou trazendo realidade. E tá tudo bem. A gente só tem que entender que isso acontece. Ok? Qual é o outro ponto, pessoal? Quando que acaba a relação completamente? Né? Quando, por exemplo, você decide desistir. Amigo, se você decidiu desistir de vez, acabou. Aí acabou. Porque aí você decidiu. Como é que o meu casamento vai ser reconstruído se eu não quero? Eu não quero. Aí é decisão. Mas o que acontece? Vamos despertar um pouquinho mais isso daqui? Por que a pessoa desiste muitas vezes? Existe aquela desistência do livre-arbítrio e, inclusive, porque ela se transformou e descobriu muitas vezes, por exemplo, que ela estava vivendo com uma pessoa abusadora, que ela estava vivendo com uma pessoa que, de fato, judiava, era tóxica, manipuladora, estava destruindo, e a pessoa é do mal. E exatamente porque ela entra num processo de querer reconstruir o casamento, e quando eu falo que a sua transformação, o seu poder pessoal é uma libertação, algumas pessoas acabam descobrindo que aquela relação que ela tinha não era uma relação. Era uma escravidão. E você voltar para trás é um problema.
Então ela fala, poxa, veja, isso daí, eu sei meu valor agora, eu não vou. A pessoa pode até, né, se transformar? Pode, mas ela vai ter que provar muito para você. Porque a pessoa pode se transformar. Principalmente a pessoa tóxica, talvez mais abusador, porque muitos aqui falam, nossa, eu era abusador, Luciano, eu era tóxico. Se você está aqui, se reconhece nisso e está tendo a capacidade, a consciência de você poder mudar e evoluir e tomou essa decisão, qualquer outra pessoa pode. Só que qual que é o problema de decidir desistir? É a falta do conhecimento. Porque antes de desistir, julgando o outro, eu sempre digo, primeiro você se transforma, depois você avalia essa hipótese. Tanto é, guardiões, todos que estão comigo aqui, os guardiões de elite lá do Método Despertar. Quem for aluno, fala para mim, se não é verdade. Uma das primeiras coisas que eu falo nas aulas, na primeira aula ao vivo, que a gente chama de aula emergencial, é o seguinte, eu falo para todo mundo assim, ó, você vai começar a evoluir tanto, você vai começar a se sentir tão bem, que você vai talvez querer desistir. Falar, quer saber? Não é isso que eu quero. E o que eu falo para todo mundo? Não tome nenhuma decisão até que você passe por todo o processo que eu recomendo no método de sua transformação. Não tome decisão sem você estar verdadeiramente livre das suas mágoas, raivas, problemas, tristezas e assim por diante. Porque senão a sua decisão está sendo baseada através de emoção e não de consciência e sabedoria. E nessa hora você pode provavelmente se sabotar violentamente. E como é que a pessoa desiste também? De novo, quando ela não se desenvolve, se blinda e ela passa a escutar outras pessoas. Inclusive profissionais. Estava hoje numa aula, né, num atendimento com uma cliente, e ela falou, Luciano, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, tal, e etc, tal. Uma decisão na vida dela lá. Eu, dentro do que ela falou, se fosse para mim, eu teria uma linha de raciocínio. Eu iria por aqui, ó. Porque para mim isso é importante, tal. Mas a pergunta é, o que é importante para mim é importante para ela? Eu, como profissional, tenho o direito de invadir a sua decisão? Não. O meu propósito é colocar você nos trilhos, te ajudar a você se colocar nos trilhos para ter a autonomia, a liberdade de decisão de acordo com aquilo que são os seus valores e os seus princípios. Então eu fui conduzindo ela para as decisões dela. Só ela falou, eu só fazia pergunta, sem colocar nada diferente. Então, a gente foi conduzindo e ela falou, para mim é esse caminho. Com certeza, para mim é esse caminho. E ela tomou uma decisão totalmente consciente. Então, galera, lembre-se, a vida é sua. Essa conta vai vir para você pagar. E se você desenvolve verdadeiramente, paga o preço de sair da zona de conforto e fazer o que tem que ser feito para você ressignificar tudo, lá na frente a conta vai fechar. E vai fechar bonito. Vai fechar bonito. Tudo bem? Qual é o outro problema que faz a pessoa desistir? Tudo isso, a pessoa que eu digo vocês. Qual é a outra característica que faz vocês desistir? Eu vou falar aqui para vocês. Síndrome do especialista. É a pessoa que vira aqui no chat para mim e fala assim, ó, o meu caso é certeza absoluta. A não ser que sejam uns casos desses, é por isso que eu falei, me convença. Me convença. Porque as pessoas falaram, o meu caso é impossível. Aí a pessoa vira e fala assim, eu falo, por quê? Ela fala assim, porque ele já está com outra. Errado. Luciano, o meu caso é impossível. Por quê? Porque ele já disse que não me ama mais e falou categoricamente que não tem nada que eu possa fazer que vai fazer ele voltar. É impossível. Errado.
Luciano, no meu caso é impossível. Porque eu já estou há um tempo e ele está eufórico com a vida de solteiro, ele está feliz, está postando, ele já apresentou até a namorada para a família. Errado. Qual que é o nome disso? Síndrome do especialista. A pessoa não tem conhecimento, ela vê somente a sua verdade, toma uma decisão em cima disso, e o pior, é ela que vai pagar essa conta de nunca ter a resposta se verdadeiramente essa chance existiu ou não. Ok, pessoal? Olha lá, a Lívia falou, meu caso é impossível, ele está com outra e a outra está grávida. Desculpa, errado de novo. Errado de novo. Não, não é errado, ela está grávida. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma pena absurda das crianças que são envolvidas nesse meio. Mas a verdade é, criança, gravidez, nunca segurou ninguém no casamento. Nunca segurou ninguém no casamento. Se fosse assim, os casais que têm filho nunca se separavam. Por que alucinação é essa, gente? Entende? Agora, se vocês se divorciaram, a pessoa casou, etc e tal, o que você tem que fazer? Cuidar da sua vida, não vai invadir. Não vai desejar o mal, nem nada. Paciência. É um caso mais difícil também. Porque envolve terceiras pessoas. Mas cuidado. Cuidado com o que você está falando. Olha lá, ele já está namorando. Gente, vocês estão caindo tudo no mesmo lugar. Vocês estão caindo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Para de se convencer. Sabe qual é o meu medo? Vamos lá, pessoal. Por que eu estou batendo tanto na tecla da maior dificuldade? Por que ficou na tecla da maior dificuldade do desistir que eu estou batendo nessa tecla aqui? Porque existe uma armadilha violenta quando você decide desistir. Você para. Você para de evoluir. Você desiste de ser uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque você está tentando ser uma pessoa melhor para impressionar o outro. Para impressionar a outra. É por isso que não funciona. E qualquer cisco que tem do outro lado, você desanima, você cai, você derruba, você não levanta, você desiste. Isso me dói muito no coração, galera. De verdade. Me dói muito no coração. A galera tá jogando a própria vida no lixo. A galera joga a própria vida no lixo porque não conseguiu impressionar o outro. Você tem que impressionar, sim. Tem que impressionar uma pessoa que está no espelho. A única pessoa que você tem que impressionar é você. Você tem que olhar para trás e falar, caramba, que é isso? Você tem que se impressionar. Você tem que vibrar com você. Entende, pessoal? Sabe por quê? Porque nisso tudo está envolvido aquela palavrinha que tem 3 letras. O ego. O ego. Eu digo para vocês, fala assim, ó, eu quero a pessoa, mas eu não preciso. Se você fica desanimado, se você ainda se afeta demais com o outro lado, você ainda não viveu verdadeiramente o desapego. Não estou falando que você não queira, não estou falando que você não deva lutar, estou falando que você ainda não desapegou. E essa energia, ela é principalmente repelente. Entendeu, pessoal? A Valquíria colocou, e quando a gente entra em contato zero e nunca mais se vê? Você é da T10, pelo que eu vi, né? Guardiã T10. Você uma hora tem que quebrar o padrão. Mas eu vou falar agora o último caso. O último caso, pessoal, que pode acontecer. O último caso é o livre-arbítrio da outra pessoa.
Nós não temos o poder, ninguém muda ninguém. Você inspira, influencia e ajuda com seus resultados. Mas você não muda ninguém, você inspira. Você influencia. Mas pode ser que chegue o livre-arbítrio da pessoa. Só que aí é que está. Primeiro, eu vou falar uma coisa de verdade para vocês, pessoal. Tem uma hora que Deus vai gritar no seu coração, se você permitir ele estar contigo, porque ele vai te mostrar o caminho. Só que você tem que fazer a sua parte. A única pessoa que não é pessoa, é uma divindade. A única pessoa que é Deus, ele é o único que pode dizer para você que não dá mais. Só que tem um detalhe muito importante. Tem um detalhe muito importante que eu quero que você respire fundo e fique comigo agora. Quando você entende essa jornada da própria reconstrução para poder salvar sua família, lembre-se, não adianta salvar o casamento e voltar para o inferno, fazer seus filhos serem tristes, você continuar não prosperando. Quando você entende isso, você só vai ter duas possibilidades em passar por esse processo. Só tem dois resultados possíveis. Só tem dois resultados possíveis, que eu já falei aqui para vocês. O primeiro resultado é você entender o que é o desapego, trabalhar para impressionar a si mesmo, evoluir como uma pessoa extraordinária, ter uma vida que vale a pena ser vivida, ter saído do sofrimento, ter saído dessa dor, amar o que você vê no espelho e ainda ter o casamento, porque essa pessoa se apaixona por quem você se tornou. E você tem o casamento, o seu amado, a sua amada, o seu esposo, a sua família de volta. Então você não vai ter só seu casamento de volta. Eu não defendo o casamento de volta. Eu defendo uma estrutura de vida e uma nova história. Não adianta você ter só o casamento de volta e voltar para o limbo, voltar para a mediocridade. Entende, pessoal? E qual que é o segundo cenário? O segundo cenário possível, são só dois cenários, é esse. Uma vida extraordinária e o casamento e a família reconstruída e você vivendo o que você nunca viveu. Qual que é o segundo cenário? O segundo cenário é uma vida extraordinária, vivendo uma vida que você nunca viveu, prosperando, com realizações com seus filhos, no seu profissional, ganhando mais dinheiro que nunca, e caso essa situação caia no livre-arbítrio da outra pessoa, mesmo assim essa pessoa não queira mais você vai ter aplicado tudo, evoluído como nunca, e você vai ter uma coisa que se chama paz de espírito. Sabe o que mais dói do que a transformação que eu proponho aqui? O que mais dói é o arrependimento de saber que poderia ter feito algo diferente e nunca fez. A dor do arrependimento lá na frente, não queira pagar essa conta. É preferir você ter uma vida extraordinária e paz de espírito, porque você vai saber que fez tudo o que precisava. Que você nunca desistiu da sua família. Nós vamos defender a família até embaixo d'água. Nós vamos defender a nossa família, nem que seja por 0,001%. Nós vamos atrás. Porque o que eu já vi de milagres acontecendo, quando tudo parecia impossível, processos no litigioso, 22 anos depois, com traição, sem traição, dizendo que não queria, que não quer ver você pintado nem de ouro, tudo isso eu já vi reconstruir. Eu não consigo ver uma situação que não reverta. É muito possível. Não existem garantias. Eu não vou ficar enganando ninguém, vai tudo garantido, é 100%. Não, nada é 100% na vida de garantia. Faz sentido, pessoal, o que eu falei hoje, sim ou não? Então lembre-se, esses são os casos que eu coloco para você. Ó, tem um livro que eu já indiquei para vocês. Ali, ó, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz.
do Sean Arcor, um cara estudioso, e ele provou por vários estudos que as pessoas que buscam ter as coisas, os relacionamentos, os empregos, o dinheiro, o que quer que seja, para ser feliz, não conseguem sustentar a felicidade, acabam na mediocridade e principalmente com a alma vazia tentando tapar buraco de qualquer jeito. O que isso significa? Significa que primeiro ele provou que as pessoas que eram verdadeiramente felizes é as que tinham os melhores casamentos, é as que ganhavam mais dinheiro, é os que eram mais realizados nos seus trabalhos, é os que conseguiam desfrutar da vida como nunca, porque primeiro eles eram felizes, depois eles conquistaram a glória. Você está querendo buscar as coisas para ser feliz e acabar com o sofrimento? Erro mortal na vida. O nome do livro é O Jeito Harvard, a faculdade dos Estados Unidos, O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro que ele é mais denso, a leitura dele é um pouco mais densa, mas é sensacional. É sensacional. Beleza? Vamos lá. Valeu, Win. Eu não sei qual que é o seu nome. Obrigado aí pelo feedback de vocês, pessoal. Obrigado pelo feedback de vocês. Valeu. Obrigado, Marinilda. Que maravilha. A Ana, a galera dando uns feedbacks bem legais aí. Muito bom. Então, pessoal, lembre-se. Olha só que legal. Vamos fechar com chave de ouro. Se existe estudo dizendo que para eu conquistar o que eu desejo, primeiro eu tenho que ser feliz, vamos juntar agora o conceito master. A felicidade é uma decisão individual. O que isso significa? Significa que o sucesso é inevitável para quem decide ter o sucesso e decide, escolhe ser feliz. É inevitável você ter o sucesso e uma vida incrível. Se essa pessoa não quiser compartilhar dessa vida que você vai construir porque você tomou a decisão, por causa do livre-arbítrio dele, desculpa, nunca mais vai ser você que perdeu. Vai ser sempre a outra pessoa. Tudo bem, pessoal? Quem foi que voltou, pessoal? Me ajuda aí, que teve alguém que voltou aqui no Insta. Eu acho que eu vi alguém... Desculpa. Eu vi alguém falando aí. Aqui, ó, Dedéu Soares e Jonathan. Dedéu Soares e Jonathan. É isso, galera? Dedéu Soares e Jonathan. Eles estão aí ainda? Vamos fazer a festa na live do Dedéu Soares e o Jonathan. Que maravilha! Que maravilha! Vamos para cima, pessoal. Festa na live. Vamos tirar o chicote que ficou a live inteira hoje. É ou não é? Mas valeu a pena. Palmas para Dedéu Soares e Jonathan. Quero palmas. Todo mundo merece, queremos treinar a nossa mente. Temos que treinar nossa mente, queremos super parabenizar essa galera, mandem energias positivas. Galerinha, amanhã, 7h15 da manhã, teremos mais uma mentoria ao vivo com alguém que vai subir comigo. Fiquem alertas, porque vai ser mais uma. Até agora, todas as duas que a gente fez até agora foram extraordinárias. Vamos que vamos, beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se fala amanhã às 7h15 da manhã.